Pois é, meu irmão, o jogo tá ficando cada vez mais interessante. Olha só como que o tabuleiro tá se desenhando. O Barroso pediu para sair, certo? Depois que o Barroso pediu para sair, o Lula tinha que indicar um nome entre o Jorge Messias ou o Pacheco para ser candidato, né? Para ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí o Lula já escolheu. Qual dos dois? O Jorge Messias ou o Pacheco? Eu te falo qual é. Só que quando surge essa possibilidade do Lula escolher alguém, a corrida presidencial muda por completo. E aí você lembra do Geraldo Alckmin? Pois é, está fora do jogo, né? Quem entra, uma dessas duas figuras vai entrar na corrida presidencial agora, né? Ou Jorge Messias ou o Pacheco. Eu vou te explicar quem é. Por outro lado, do outro lado, eles estão querendo enfiar o T em você, o T de Tarcísio, que é o candidato do Centrão, ou o R do Ratinho, ou o C do Caiado. Mas o E do Eduardo Bolsonaro, esse o Centrão não quer deixar, e o STF tem certeza que vai deixá-lo inelegível. Porém, a aposta é que, mesmo se ficar inelegível, o Donald Trump, o homem laranja, vai atuar para que esta candidatura seja possível. E aí, já pensou, né? Que bagunça que eu fiz aqui na tela? Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, né? Todo esse organograma, né? Todo esse desenho aqui é cada vez mais real e você pode ter que encarar um Eduardo Bolsonaro na presidência em 2026, se as projeções estiverem certas. Tá preparado para essa sopa de letrinhas aqui da política brasileira? Então bora entender o que tá rolando, tá? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, importante pra caramba. Lembrando a você que este editorial é patrocinado pela Imigra Mais, a melhor empresa de imigração do Brasil, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Vamos entender qual é a lógica agora, né? Depois da nomeação aí, né? Da indicação do Lula para o STF. O Lula, né? Ele precisa de alguém muito, mas muito fiel. E aí o nome mais fiel ao Lula é Jorge Messias, conhecido como Bessias, né? Você lembra da época da Lava Jato, que levou, a Dilma mandou, ficou muito famoso esse episódio, que a Dilma mandou um documento para o Lula, para tornar o Lula ministro de Estado, só para arrancar o Lula da mão do Moro. E quem entregou o documento foi o Jorge Messias, ou seja, uma figura fiel desde a época dos governos anteriores do Lula. Um cara jovem, né? Acho que 46 ou 47 anos, e vai ficar aí mais de 20 anos lá no Supremo Tribunal Federal e 100% fiel ao petismo. O que está acontecendo é que o Lula sabe que há real possibilidade dele perder a eleição no próximo ano. Então, essa história do Barroso sair, e com a possibilidade da Carmen Lúcia ou até o Gilmar Mendes sair, é para que a direita não tenha possibilidade, mesmo que ganhe a eleição, de indicar ninguém para o Supremo Tribunal Federal. Nada vai ser indicado se o Lula perder a próxima eleição. Ou seja, ele garante que mesmo que ele perca a eleição, ele continua mandando no país através de um Supremo indicado por ele nos próximos 20 anos aí. O jogo é bruto, meu irmão. O jogo é tenso. Você está entendendo tanto que política é tenso? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou ao aliado nesta quarta-feira que pretende indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que o anúncio ainda ocorra nesta semana, diante da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, cujo pedido foi apresentado nesta quarta-feira, assinado pelo presidente e publicado no Diário Oficial da União. Lula afirmou a interlocutores que Messias está... Poxa, aí foi foda, né? Essa aqui me pegou de surpresa. Lula afirmou a interlocutores que o Messias está maduro para a função.
Cara, essa aqui pegou pesado, né? Tá maduro, né? Não tinha outra palavra para utilizar, não? Maduro, né? Dá na cara demais, né? Mas enfim. Então, acabou a expectativa, porque todo mundo apostava que o candidato seria o Pacheco, que vai ter uma pressão muito grande do Congresso, né, do senador Davi Alcolumbre, para que o Pacheco seja o escolhido. E aí veio essa outra matéria. Rodrigo Pacheco deve ser o vice do Lula se o Alckmin for para o governo. Ou seja, o prêmio de consolação para o Pacheco foi o seguinte: olha, companheiro, se você não vier para ministro do STF agora, e nenhum outro ministro pedir para sair, você vem de vice. E você sabe que eu tô com a eleição ganha, né? É a promessa do Lula pro Pacheco. Será que tá ganha mesmo? Muita água pode rolar por debaixo da ponte. Voltou a circular em Brasília a hipótese de Geraldo Alckmin disputar o governo de São Paulo em 2026. A leitura é simples. Alckmin tem recall, rede e viabilidade no maior colégio eleitoral do país. Se ele trocar a vice por São Paulo, Lula precisará de um novo ou uma nova vice. E aí entra no tabuleiro o mineiro Rodrigo Pacheco. Ou seja, o jogo está se desenhando, tá vendo? Mas aí tem uma pedra no sapato. Esse cara aqui. Mesmo que o Tarcísio desista da reeleição e vá concorrer à presidência, esse cara falou que já é pré-candidato, ele quer a presidência da República. Só que ele vai ficar inelegível. Isso é óbvio. Todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro ficará inelegível. Não tem choro nem vela. Por que disso? Porque o sistema não gosta dele. É simples assim. Mas ele tem uma carta na manga, que é os Estados Unidos, que, segundo ele, viabilizará a candidatura para o Planalto em 2026. Será? Vamos falar sobre isso? O deputado Eduardo Bolsonaro planeja se lançar à presidência da República no próximo ano, mas investigação que tramita no STF ameaça os seus planos, tendo em vista que uma condenação deixaria inelegível. Você acha que eles são capazes de deixar alguém inelegível só para tirá-lo da corrida eleitoral? Sim, com certeza, né? A aliados, Eduardo diz não temer a inelegibilidade. Ele avalia que os Estados Unidos atuarão de forma a viabilizar a sua candidatura ao Palácio do Planalto. O Eduardo Corina Machado vai deixar de se chamar Eduardo Bolsonaro para se chamar Eduardo Corina Machado, né? Por que eu estou falando? O Bolsonaro, os Estados Unidos não quer apostar as fichas mais no Bolsonaro por vários fatores. Uma idade avançada do Bolsonaro, a questão do Bolsonaro tá com a saúde debilitada. Então a aposta do Donald Trump é ter um aliado como o Milley, jovem ainda, que tem muito para construir, como um Bukele. Então a possibilidade do Donald Trump partir para cima do Brasil com pressão gigantesca, se Eduardo Bolsonaro ficar inelegível, é real, existe. Agora, se vai ter efeito aqui dentro ou não, aí já é outra história. Veja que o Donald Trump não conseguiu mudar a questão da inelegibilidade do Bolsonaro. O deputado sustenta que os ministros do STF estariam atraindo para si novas sanções da Casa Branca, caso o condenem por coação no curso do processo. Você acha mesmo que esses caras estão preocupados com isso? Então não. O parlamentar é acusado de articular punição a magistrados na tentativa de alterar o curso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro argumenta que as sanções foram definidas por Washington, não por ele próprio, e prevê reação do governo de Donald Trump caso o Supremo avance para condená-lo. Cara, ultimamente a gente precisa analisar o seguinte: o Donald Trump tá mirando o Brasil? Sim. Isso é impressão minha. Eu sou um bostinha, tá? Não esquenta com isso não. Tá? Isso não tem relevância nenhuma que eu vou te falar. Mas a minha impressão é que o Donald Trump tá foda-se se é Lula, se não é Lula que tá na presidência do Brasil. Quem tá muito mais incomodado é o Marco Rubio, o Didi Vence, são os conselheiros. O Donald Trump, ele é um estrategista e ele tá pensando, não, mas peraí, antes de pressionar para arrancar o Lula depois,
eu vou tomar algumas coisas desse trouxa. Então eu vou negociar com esse trouxa, eu vou ganhar aqui uma concessão de terras raras, eu vou ganhar algumas coisas primeiro, antes de 2026, para só depois, em 2026, eu falar, cara, sai fora, né? E pressionar. Então, são vozes da minha cabeça, tá? Posso estar errado. Mas a minha ideia é que o Donald Trump tá pensando, vou tomar algumas coisas desse cara primeiro, vou prometer algumas coisas, que eu vou tirar a Magnitsky, que eu vou fazer isso ou aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou negociar com ele, faço alguns contratos com o Brasil, me beneficio dessas negociações com o Brasil. Depois, 2026, a gente vê o que a gente faz com o Lula. Mas vamos lá, para por aí não. Sabe o caso Felipe Martins? Meu amigo, isso aí tá dando dor de cabeça, tá? Tá dando muita dor de cabeça para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O jogo tá apertado ali, tá pesado. Surge uma nova denúncia de um novo documento falso contra o Felipe Martins. São duas acusações contra o Felipe Martins. Uma, ele foi preso porque supostamente, né, ele viajou para os Estados Unidos. Deixa eu desenhar um aviãozinho aqui. Só não pode sair parecendo outra coisa aqui, né? Aí não é um avião, é um calango. Finge que esse calango é um avião, tá? Então, ele viajou para os Estados Unidos. É uma das acusações. A outra acusação é de que ele participou de uma reunião lá no Palácio do Planalto. Para viajar, juntaram um documento falso, dizendo que ele foi para os Estados Unidos no lombo do calango. Para entrar dentro da reunião que o Felipe Martins supostamente teria lido a minuta, também tem que ter as declarações de entrada, que agora eles argumentam que é um documento fraudado. É diferente, falso com fraudado, tá? Depois eu explico para vocês, senão vira aula de direito demais, tá? Mas resumindo, são dois casos, um na trama do golpe e outro na prisão do Felipe Martins, que mostram que a perseguição contra o cara foi gigantesca. O André Marcílio, né, que é advogado, como eu sou tributarista, ele é constitucionalista e penalista, tá? Penal. Ele é engomadinho, eu não, eu sou do meu jeitão meio doido aqui, tá? Meu jeitão goiano, mas ele trouxe uma explicação muito clara do que está fazendo, né, do que está acontecendo com o Felipe Martins. Olha isso. Um documento supostamente, eu não posso cravar por enquanto, supostamente falso, que teria sido usado pela PGR nos autos para justificar a participação de Felipe Martins nas reuniões supostamente golpistas. Isso é muito sério. Esse documento aparece agora, aos 45 do segundo tempo, vem a PGR e juntam um documento de registro de entrada, tá, no Palácio, de diversas pessoas, dentre as quais o Felipe Martins, e esse registro tem ali a autoridade dizendo, assinando o registro de entrada, e essa pessoa que assina, cada hora tem uma assinatura diferente. Pô, é intuitivo, a gente olha e a gente vê. Não precisaria nem de perícia, mesmo assim fizeram perícia e a perícia da defesa confirma. Não é a mesma assinatura, portanto, não é a mesma pessoa. Então, é um troço gravíssimo. A PGR está juntando um documento possivelmente falso. E eu repito, eu digo possivelmente porque é muito grave afirmar que isso ocorreu. Porque dizer que é um documento falso significa que é um documento fabricado. Ou esse documento foi fabricado por autoridades públicas, ou a polícia, ou a PGR, ou sei lá quem, ou a polícia e a PGR foram enganadas por alguém, e eu não sei quem. De onde veio esse documento? Quem entregou à PGR e à polícia esse documento? Mas isso precisa ser investigado. Isso não pode servir para justificar a participação do Felipe Martins nesse caso. E não é a primeira vez, né? A gente já viu o Moraes e a PGR dando bronca, o Moraes dando bronca na PGR, a PGR não dá bronca em ninguém, mas dando bronca na PGR porque foi juntado num outro núcleo um documento que não estava nos autos. E ele foi usado para acusar. Então, assim, está se tornando corriqueiro. A gente está aqui diante de um trabalho que ou é muito ruim, ou é de má fé. E ambas as coisas são péssimas, partindo das altas autoridades jurídicas e judiciais desse país. Pois é.
é o que virou o Brasil, né? Assim, segurança jurídica no Brasil? Nenhuma, mas nenhuma mesmo, tá? Então, para você simplesmente ser condenado porque eles acham algo, é daqui para ali, né? Vamos lá, pessoal. Matéria aqui, né, da UOL, da Record Economia, né, R7. A Nestlé vai cortar 16 mil empregos, de CEO da Nestlé. Normal, nos tempos que vivemos, normal. A Nestlé cortará 16 mil empregos, disse o novo CEO Philipp Navratil. À medida que a maior empresa de alimentos embalados do mundo busca cortar custos e reconquistar a confiança dos investidores. A redução representa 5,8%, cerca de 277 mil trabalhadores da Nestlé. Navratil disse que a Nestlé aumentou sua meta de redução de custos para 3 bilhões de francos suíços, em comparação com 2,5 bilhões de francos até o final de 2027. Né? E ainda tem gente que tá falando que a economia tá indo bom pra caramba, né? Ó, Trump quer que o Brasil recue da ideia da moeda do BRICS no bloco. Só Lula defende a proposta. O que eu falei? O Trump vai fazer acordos, vai dar aquela passada de lábia. Rolou uma química, hein? Passada de lábia para fazer o Lula baixar a bolinha um pouco, para fazer o Lula recuar, voltar atrás, para depois ele falar grosso com o Lula. Não tenho dúvidas disso, tá? Vamos lá. Está confirmado o encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, previsto para ocorrer nesta quinta-feira. A reunião marca o início das novas negociações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Abre aspas. Estão todos saindo do BRICS. Era um ataque ao dólar, eu disse. Querem jogar esse jogo? Vamos colocar tarifas sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos. Eles disseram, estamos fora do BRICS e agora ninguém mais fala disso, afirmou Trump durante o encontro com o presidente Javier Milei. Ou seja, o Trump está querendo que o Brasil vaze fora dessa ideia do BRICS. Embora o Brasil não pretenda deixar o BRICS, é óbvio que não, ele ama os BRICS, ainda mais agora que virou um clubinho de ditaduras, né? Pior ainda, até o Irã entrou. O governo brasileiro abandonou o discurso de substituição do dólar com moedas de referência nas transações comerciais entre os países do grupo. Entre os integrantes do bloco, inclusive a China, prevaleceu a cautela diante do atual cenário geopolítico, evitando declarações que pudessem gerar atritos adicionais com Washington, né? Então, a minha visão é que eles justamente vão fazer isso. Mas vamos lá. Banco Central. Estatais acumulam perdas de quase 9 bilhões. É o maior prejuízo de todos os tempos. O Brasil está falindo. Dá uma olhada nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no cenário atual das estatais gerais no Brasil. A gente preparou aqui uma série de dados para dividir com vocês, para vocês terem uma ideia. Você está vendo essa ala verdinha? É Bolsonaro. Você está vendo a ala vermelha? Governo Dilma lá atrás, governo Lula lá na frente. Olha só, o governo Lula pegou com as estatais dando 8 bilhões e 675 milhões de lucro, para entregar com um saldo negativo de 8 bilhões 929, ou seja, de 8 de lucro para 8 de prejuízo tem 16 bilhões de reais. Para onde que esse dinheiro foi? Do que a gente está falando, né? Esses dados que vocês estão vendo na tela são dados do Banco Central. O que nós estamos vendo é que as empresas públicas que são controladas pelo governo federal estão acumulando um déficit, ou seja, um prejuízo de quase 9 bilhões de reais nos 12 meses acumulados até agosto deste ano. Se vocês olharem já pelo desenho, já dá para ver que esse valor é mais do que o dobro do que vimos no mesmo período até agosto de 2024. Quer dizer, passa do verde para o vermelho a partir do primeiro ano do governo Lula e aí a conta dispara
para o negativo. Com esses prejuízos, o governo precisa gastar mais para manter as estatais funcionando. Isso chama-se subvenção, que é exatamente o valor transferido do Tesouro para as empresas estatais. Olha aí de novo a escadinha acontecendo desde 2017, chegando agora a mais de 27 bilhões de reais no ano passado. Não temos ainda os números fechados para 2025, mas só de olhar que saiu de 24, quase 24 para 27 bilhões de reais, subindo então mais de 3 bilhões de reais em um ano. Entre as empresas que mais receberam essa subvenção, ou seja, essa injeção de capital direto do Tesouro Nacional, lá em cima está a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa vinculada ao Ministério da Educação, é uma empresa que atua na gestão dos hospitais federais, segundo os números que a gente está vendo aí, essa empresa recebeu quase 11 bilhões e meio de reais. Em segundo lugar está a Embrapa. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, tem um papel vital no desenvolvimento tecnológico do agronegócio, historicamente vital. E depois tem várias outras empresas, vou chamar a atenção aqui, por exemplo, da Codevasp, que é a companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, que recebeu, a Codevasp recebeu pouco mais de 2 bilhões de reais, mas no total, como a gente disse há pouco, quase 27 bilhões de reais. Agora, vamos dar uma olhada nos números específicos do Correios. Esse dado é o resultado do primeiro semestre da estatal, indicando o que aconteceu para esse prejuízo bilionário acontecer. Olha o que a dinâmica, gente, entre as receitas e as despesas, né? Tanto no primeiro semestre quanto na variação em um ano. A receita com vendas e serviços subiu 8 bilhões de reais, um pouco mais de 8 bilhões de reais. Agora, os custos dos produtos e serviços tiveram uma alta, aí o sinal está invertido, né? As despesas administrativas tão negativas, os custos também, o prejuízo líquido, portanto, é de 4 bilhões de reais. Um aumento, esse prejuízo líquido, um aumento em um ano de mais de 220%. Pois é, 220% de prejuízo. E aí tem gente que ainda insiste em dizer que o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro, né? Vamos lá. O pessoal da saúde, né, ainda tá pistola. O Lula foi chamado de traidor em manifestação de profissionais da saúde. Acho que tá acabando o amor, né? Nós não perdemos a batalha, mas nós não perdemos a guerra. Cada um. Vocês não têm noção do quanto que eu achei prazeroso ver esse vídeo, e não foi à toa que eu trouxe pra vocês. Cara, eu não sou do tipo de falar, faz o L aí, mas vai lá, faz o L. Turminha aí, nem todos, não vamos generalizar, mas a maioria dos servidores públicos, o Lula vai nos salvar, o Lula vai dar aquele aumento pra nós. O cara é tão abestalhado que o Lula dá 3% de aumento e a inflação cresce 8%. Né? É sacanagem, né? É foda. Vamos lá. Deixa eu ver outra matéria aqui. Isso aqui da Globo aqui, não vejo muita relevância nela. Vamos lá, ó. Isso aqui é interessante. Eduardo Bolsonaro se manifesta após a PGR negar pedido de prisão. Vamos acompanhar. Bom dia, Marília. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Acorda Metrópolis. Pois é, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi contrário a esse pedido aí do Lindbergh Farias e da Thalíria Petroni, porque, segundo ele, os parlamentares não têm legitimidade processual para solicitar tal medida. Segundo ele, esse pedido é feito pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. Mas a manifestação já foi encaminhada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator contra a medida, contra o
o processo do deputado Eduardo Bolsonaro. Agora cabe a ele, ao ministro Alexandre de Moraes, analisar o pedido dos deputados e também o posicionamento do Gonê. O que Gonê não descarta é pedir medidas cautelares, contra Eduardo Bolsonaro. Sobre o pedido de bloqueio de salário, que também foi pedido pelos parlamentares, o Gonê afirma aí que o assunto já está sendo discutido aqui na Câmara dos Deputados e que só depois da deliberação do Poder Legislativo que seria possível aos parlamentares reivindicarem isso na Justiça. Logo depois que esse pedido, que o posicionamento do Gonê saiu, Marília, o deputado federal Eduardo Bolsonaro se manifestou nas redes sociais. Ele afirmou que apenas a tramitação desse pedido é uma violação ao Estado Democrático de Direito. A gente tem esse vídeo para mostrar para vocês. Gonê se manifesta contra pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. Primeiro que está tudo errado. O líder do PT, o partido do Lula, Lindbergh Farias, pede a minha prisão. E o Moraes, ao invés de indeferir, de rejeitar o pedido, ele toca adiante e pede a opinião do PGR. Só que o negócio é o seguinte, esse crime que me acusam, chamado de coação, além de eles não terem colocado realmente quem poderia, ter o poder de assinar uma sanção magnífica, primeiro que isso não é ilícito, então não está na esfera criminal, mas vamos dar essa colher de chá. Quem deveria estar nesse processo, segundo eles alegam, seria o presidente Trump, o secretário Marco Rubio, o secretário Scott Bessent. Mas como eles não têm coragem de fazer isso, eles vêm para cima de mim, porque já viram que ameaçar os meus familiares não adianta. A gente não vai parar com a nossa atuação aqui. No entanto, ainda que eu fosse condenado neste crime de coação, eu jamais iria preso, porque é um crime que prevê penas de 1 a 4 anos de cadeia. Menos de 4 anos de cadeia para réu primário, isso jamais resultaria em prisão para mim. Então, se pode-se dizer que o Brasil vive um Estado democrático de direito, quem ao final do processo não vai para a prisão, quanto mais no meio dele, através de uma prisão preventiva. Então, é preciso colocar os pingos nos is e ressaltar que apenas a tramitação dessa acusação por si só é uma violação ao Estado Democrático de Direito. Quanto mais ainda contra um parlamentar que tem imunidade parlamentar. No entanto, se quiserem enviar esse mandado de prisão para as autoridades... Como é que fica, É complicado, Um deputado tem que dar uma aula de direito para... tem que dar uma aula de direito para um ministro supremo, E ainda sobre as estatais, olha isso aqui. De novo, o governo Lula e o Ministério da Fazenda e a própria gestão dos Correios dizem que a culpa é do governo passado, Vamos ver se até dezembro do ano que vem a culpa vai ser sempre do passado e nunca da gestão atual. O ponto aqui é o seguinte, vai arrumar 20 bilhões de reais, como se o Brasil tivesse sobrando dinheiro para pagar juros da dívida pública, e vai fazer o que com os Correios? Qual é o modelo de negócios hoje no ambiente moderno de entrega de correios? O correio, por exemplo, sinaliza, Márcio, que a elevação da taxa das blusinhas, aquele aumento do imposto de importação que o governo promoveu, também é responsável pelos prejuízos da empresa. O Correios vem com uma má gestão, não é de agora. A discussão da privatização passava por preservar o serviço postal exatamente para não deixar... O Brasil é um país continental com muitas áreas de difícil acesso, que o setor privado dificilmente acataria, mas um modelo de privatização com um setor bem regulado daria segurança para que o serviço postal continuasse sendo universal e, ao mesmo tempo, Márcio, tirava o bolso do brasileiro do risco, porque somos nós que vamos pagar a conta da má gestão. Quer dizer, já faz meses, ou pelo menos vai completar 3 anos, desde que o governo Lula assumiu os Correios, que os sinais de má gestão e de investimentos equivocados estavam dados. Então, a pergunta que o Brasil tem que se fazer é, primeiro, quanto vai custar essa brincadeira, que de brincadeira não tem nada, e o segundo, vai fazer o que depois? Paga essa conta e faz o que para evitar a próxima? Só demissão voluntária? Só mudar o seguro-saúde? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da prestação de um serviço que o brasileiro precisa e quer que seja eficiente. E se não for para ser eficiente na mão do Estado, que a gente volte a discutir a privatização. E olha que a gente sequer entrou na eficiência dos Correios, como essas entregas de correspondências são feitas neste momento, atualmente, no nosso país. Muito obrigado, Thaís Herédia. Atrasa tudo, uma porcaria o serviço prestado,
né? O Correio se tornou uma vergonha, né? Literalmente se tornou uma vergonha. E sabe, quem imaginaria, né, que aumento de impostos ia atrapalhar uma empresa, ainda estatal? Eu mudei alguns posicionamentos, né? Antes eu era a favor do privatiza tudo. Ainda sou, tá? Por quê? Porque eu sei que existem governos ruins. Mas o Bolsonaro ensinou que nem tudo, né, que é estatal é inútil. Os lucros das estatais na mão do Bolsonaro foram de 8 bilhões. Isso num período de pandemia. Quando começou a guerra da Ucrânia, que causou o primeiro impacto econômico de grande magnitude. E mesmo assim o Bolsonaro perdeu. Agora, se eu puder dar uma dica, né? Vocês vão ficar bravos comigo, ficar ajudando o governo Lula. Mas assim, como mestre em comércio internacional, eu vou dar uma orientação para o governo Lula, né, que pode garantir uma melhor reputação para o Lula, inclusive em relação a vocês. Se quiser resolver o problema das estatais mesmo, se quiser resolver o problema do rombo das estatais, volta Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, Imigra Mais está aqui disposta a te ajudar para você ter um plano B. Não necessariamente você tem que mudar do Brasil para ter um plano B. Você pode se aproveitar de benefícios econômicos, como, por exemplo, a abertura de uma empresa fora do Brasil, uma estrutura offshore ou estruturas tributárias. Também, né, a depender dessa situação, é um ótimo hub de proteção de dinheiro. Vem cá. Vamos dizer que você é um brasileiro, trabalhador, e juntou suas economias aí, você tem R$1 milhão, né, na sua conta. E aí, você tem a sua empresa, que você tanto trabalhou, que tem dívida fiscal, né, ou seja, dívida tributária, que é sujeita a dívida trabalhista, e o seu dinheiro, o seu R$1 milhão, está lá guardado na conta. Na primeira lambada, você vai perder o seu dinheiro. O Estado brasileiro é assim. Quando você vai para o Uruguai, abre a sua residência, você vai ter uma cédula de identidade. Nessa cédula de identidade, você desvincula do seu CPF aqui. E aí, você pode movimentar o seu dinheiro em dólar aqui. Declarado? Sim. Mas, para chegar até o seu dinheiro, que está lá no outro país, a regra é da jurisdição do país que está a sua cédula. E lá, sabe um negócio que se chama desconsideração da personalidade jurídica? Pois é, não tem igual aqui no Brasil. É só no Brasil que o X do Elon Musk entra numa treta com o juiz e a Starlink, que é outra empresa com outro sócio, tem que pagar a dívida. Lá fora, isso não existe. Lá no Uruguai, isso não existe. Se você quer saber como proteger seu dinheiro, ter uma conta em dólar, fazer investimentos em dólar, ter uma cédula de identidade uruguaia, uma residência, tudo dentro dos trâmites legais, como a lei determina, você vai entrar em contato com a Imigra Mais, tá? Nossa empresa é a melhor empresa de assessoria do Brasil, não tenho dúvidas disso. Então você vai entrar em contato e conhecer a Imigra Mais. É a única que te dá todo o suporte, né? Realmente, para você fazer de uma forma já adequada, já preparando para proteção, tá? Para proteção futura. Beleza? Combinado? Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, e eu vejo vocês, né, no próximo editorial. Um grande abraço e até às 7 horas da noite. Abraço!